Mais um ano chega ao fim, hora de top 10, e eu tô no mesmo dilema do ano passado. Eu pulei alguns filmes. Depois de um tempo, você sabe que certos filmes não vão funcionar, você se permite esse luxo. Então eu não vi o último Mercenários, por exemplo, é o 4, é o 5, o último. Eu já não gostei do anterior. Pô, a cadeira tá caindo. Eu não vi aquele do Ursinho Pooh assassino que todo mundo massacrou no Twitter. Então há filmes que você deixa pra lá quando lançam, mas aí chega a hora de fazer a lista dos piores do ano, você fala, eu poderia ter assistido, que eu tava com uma lista de 7 filmes que eu realmente não gostei, mas eu também não queria fazer uma maratona de filmes com uma reputação de serem ruins, porque ia ficar contra o propósito do vídeo, ia ficar mais uma coisa top 10 filmes que eu vi da maratona da semana passada. Então eu só fiz isso com 2 filmes. Um porque eu estava realmente curioso para saber se era tão ruim assim, e o outro porque eu perguntei no Twitter qual era o pior filme que as pessoas tinham visto de 2023 e tanta gente falou dele que eu precisei ver. Seguem então os 10 piores filmes de 2023 que eu assisti, sem spoilers. Os filmes são recentes, se você não viu e quiser sofrer, eu não vou contar o que acontece. Vamos lá? Vamos lá. Elementos, dirigido por Peter Sohn. É o filme mais antipático da Disney e Pixar. O relacionamento dos dois, que é para ser a alma do filme, não funciona. É difícil de entender como você consegue criar uma química tão ruim em personagens que são animados. Às vezes, o teste de química enganou, você contratou uma atriz e um ator e na hora de juntar não bateu, mas é uma animação, anima melhor, cria a química. Eles parecem não se suportar e não de uma maneira charmosinha. Eles se conheceram no começo, se odiavam e aprenderam a se amar. Não, eles não se suportam até o fim. No momento onde eles supostamente se apaixonam, parecem 2 atores que estão assim, parece a Julia Roberts e o Nick Nolte naquele filme onde eles depois falavam que se odiavam, que não suportavam contracenar, parece isso. História derivada, metáforas óbvias e preguiçosas, totalmente manipulativo e previsível, personagens unidimensionais e um ritmo que faz um filme de 1h40 parecer ter 2h25. Vale o 10º lugar na lista. Rebel Moon, parte 1, A Menina do Fogo, dirigido por Zack Snyder. Eu gosto do Zack Snyder, quando ele acerta tão legal, até aquele Army of the Dead, que todo mundo fala tão mal, eu adoro a abertura, e gosto relativamente do filme porque ele sabe brincar com ele mesmo. E aqui não, o filme se leva muito mais a sério do que precisava, ou dependendo do ponto de vista, não tão a sério quanto poderia. Ele meio que fica no meio do caminho. Para cada composição visual bonitona que ele cria aqui, há 5 problemas para descompensar. A criação de mundo, de fato, tem os seus momentos, é um filme vistoso, mas tudo que o filme faz lembra outro filme que fez melhor. Isso lembra Guerra nas Estrelas. Isso lembra Blade Runner. Isso lembra Júpiter, Ascensão, que também não é bom. Os diálogos são bem cafonas, as interpretações são indiferentes, sabe? Ninguém tá muito empolgado de estar lá, o que acontece em vários filmes da lista de hoje. Muita exposição barata e é uma história cheia de sobras, os personagens só ficam relevantes lá no final. E o uso excessivo de câmera lenta a essa altura parece mais teimosia do diretor do que o estilo que ele gosta, porque é meio que assim, todo mundo já reclamou, todo mundo sabe que vai ter, mas ele põe tanto, e às vezes é no meio, um negócio tem potencial para ser tão legal e é meio que ele falando, eu sei que vocês não gostam, toma mais. Vale o 9º lugar na lista. As Marvels, dirigido pela Nia Da Costa. Trama toda bagunçada, piadas ruins e colocadas em contextos estranhos. Os personagens estão no meio de uma parada mó séria e piadinha. A Marvel é ótimo em fazer isso. Direção totalmente instável, o tom do filme muda toda hora, não tem uma linha... Parece que 8 pessoas diferentes escreveram o roteiro e todas estavam contratadas e tinha um contrato que cada um tinha direito a 12, 13%
da história e eles juntaram tudo e deram um jeito e filmaram. A Brie Larson tá claramente de saco cheio de fazer a personagem, ela passa a mesma energia da Gwyneth Paltrow. O problema é que a personagem da Gwyneth Paltrow era pequena, sabe? Ela deu entrevistas de que nem lembra em qual filme que tá e que não assiste, e que, enfim, você vê que ela não tá nem aí, mas ela é uma das 3 protagonistas, então é difícil investir na personagem. Um monte de exposição enfadonha, eu não entendi até agora o que fizeram com o Nick Fury, tirando a estranheza da sequência musical, que eu pelo menos falei, isso é diferente, e uma outra coisinha divertidinha de ação, não há muita coisa pra gostar aqui não, vale o 8º lugar na lista. Indiana Jones e a Relíquia do Destino, dirigido por James Mangold. Filme que conseguiu o que parecia impossível, fazer Indiana Jones 4 parecer não tão ruim. Mal dirigido, desleixado, tem cena onde um personagem é decapitado e tá de boa na cena seguinte. Roteiro cheio de conveniências baratas, as sequências de ação não fazem sentido geograficamente e as passagens de tempo também não, a gente precisa estar do outro lado do mundo, e a montagem, na cena seguinte, parece que eles foram na esquina e os vilões também, tá todo mundo no mesmo lugar, na hora certa. O final, além de ridículo, é um dos mais covardes do ano. A personagem da Phoebe Waller-Bridge é uma coisa, e aí quando o filme precisa, ela vira uma ninja samurai, totalmente sem sentido. A continuidade do filme é toda errada, o Harrison Ford claramente não queria estar lá. Eu falei que isso vai ser uma constante aqui, muitos filmes com atores que não queriam estar lá. Vai o 7º lugar na lista. Peter Pan e Wendy, dirigido pelo David Lowery. Pegaram a animação de 53, tiraram todo o charme, substituíram por um monte de inclusão barata e empoderamento forçado. Temos o nosso filme, e antes de vocês me cancelarem, eu sempre olho o filme pelo que ele é. Eu tirei sarro de pessoas que reclamaram da nova Ariel ser preta, eu tirei sarro de quem fez vídeo reclamando que o filme da Barbie é anti-homem. Tenho 0 problemas com a nova Sininha ser preta, não é por aí. A questão é que eles fizeram algumas mudanças para passar a ilusão de representatividade e não melhoraram uma vírgula da história. Os garotos perdidos, que se chamam The Lost Boys, não são mais garotos, e você pensa, ok, inclusão, legal, mas tá, como isso? Por quê? Porque eles se chamam garotos perdidos. Isso, sabe, parece bobo, não faz sentido a história. Por que a história precisa dessa mudança? O sotaque da atriz que faz a Wendy, por exemplo, é horroroso, é quase ofensivo. Se a ideia do filme é representatividade, é inclusão, por que não botar uma atriz britânica? Hello, Palmer. Heard so much about you. Agora ela é uma ninja que fala coisas como os meus poderes não vêm de nenhum garoto. Tá bom, vai. O novo Peter Pan é um inútil, bobo, antipático e nem é o protagonista do filme. A Sininho não tem mais arco no original. Ela e a Wendy não se bancavam, ela tinha ciúmes e retiraram isso, e eu juro que eu queria entender, não sei se eu tô sendo ignorante, mas qual o problema dela ter ciúme? Mulheres empoderadas não podem ter ciúmes umas das outras? O CGI é bem fraco, o efeito deles voando é muito ruim, a Terra do Nunca parece uma ilha velha, abandonada, cinza, 0 daquela mística, daquela magia que tinha no desenho. Previously on Lost. Se você tiver filhos pequenos, boa sorte, é uma história muito conhecida, que tem N versões para o cinema, e essa aqui não melhora nada em relação ao original. Retiraram os arcos dos personagens, as caracterizações morreram, não rolou para mim, vale o 6º lugar na lista. White Men Can't Jump, ou Homens Brancos Não Sabem Enterrar, dirigido pelo Calmatic. É isso? Ao mesmo tempo em que eu queria ter colocado esse filme em primeiro por causa do meu desprezo por ele, da minha rejeição por ele e do meu carinho pelo original de 92, eu também reconheço que esse mesmo carinho deixou o meu julgamento um pouco embaçado. Não é o único filme que tem esse efeito nessa lista. É quase impossível não comparar os dois filmes, porque é um remake. Reconheço que quem não conhece o filme de 92 talvez curta esse filme um pouquinho, pelo menos
a ponto de não achá-lo entre os piores do ano, mas tudo que eu vi foi uma versão genérica e inferior de algo que o filme de 92 faz muito melhor, começando pela química entre os dois, o vai e vem entre o Woody Harrelson e o Wesley Snipes desde a primeira cena é perfeito. Aqui não, é enfadonho e o filme tenta ser descoladão, tenta ser cool, com uns diálogos, umas digressões meio tarantinescas, mas é mal escrito. O Wesley Snipes não sabia jogar basquete, então eles disfarçavam isso no filme de 92 com muita câmera lenta, muitos movimentos bem calculadinhos, enganava e dava charme ao filme. Aqui as cenas de basquete são um saco. A única coisa que ele acrescenta à história, além de aumentar certas coisas, agora a gente tá jogando por 500 mil, antes era bem menos, e sabe, piadinhas mais atuais. Eu me irrito muito com filmes assim, porque se você vai fazer um remake, tenha algo. Mesma coisa com o Peter Pan. Se você vai refazer uma história já conhecida, você vai fazer de novo, tem algo novo a oferecer, tem uma ideia. Pô, imagina se a gente fizesse aquele filme que tem aqueles problemas e tentar, sabe? Não assim, vale o 5º lugar na lista. Os Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya, o começo, dirigido pelo Thomas Baginski. Esse é um dos que eu deixei passar quando estreou, mas assisti em homenagem ao Eric, o editor desse vídeo, e também a minha curiosidade. Eu não era mega fã do anime, mas eu acho que ele é do final dos anos 80, mas quando ele explodiu no Brasil, se eu não me engano, acho que foi no começo dos anos 90, eu assistia, tinha aquela coisa, eu sou sagitariano, qual é o meu carinha? E nunca fui fanático, mas gostava o suficiente para ter um pouquinho de nostalgia, para fazer parte do público-alvo, pelo menos eu achava, porque o filme não parece Cavaleiros do Zodíaco. Se você fechar o olho e pensar no anime, as cores, o desenho, o tipo de... E aí você olha para esse filme e fala... isso é pra ser aquilo? Então é um filme que não entende o seu público. O cara que faz o Seiya, ele é meio... Ele tem uma expressão única, assim, ele não varia muito, e até parece um pouco, mas eu lembro que o Seiya apanhava pra caramba, ele tava sempre, não, deixa pra lá, eu preciso dar conta, e ele tava, e caía, e tinha um drama, tinha toda uma coisa, que ele tá sempre, eu sou Seiya. Seiya? Sim, sou eu. Seiya, é você? Sim, sou eu. Seiya? O roteiro é cafona, o CGI oscila entre isso tá mais ou menos bonitinho, isso tá horroroso. Mas é difícil de entender as escolhas artísticas, o visual. Não lembra o desenho. O pessoal mais purista vai ficar, mas não pode chamar anime de desenho. Mas não lembra, parece outro universo. Eles não aprenderam nada com aquele Mario, que depois foi consertado com o Mario, que parece Mario, todo mundo comemorou. O roteiro tem uns problemas tão básicos de motivação, porque esse personagem quer fazer aquilo. Eu não consigo fazer as conexões em relação à trama do anime, não era fã a esse ponto, mas quem não conhece aquilo, de novo, é um desses casos onde quem não conhece o material fonte talvez goste mais um pouquinho. Não é o único filme dessa lista que funciona assim. O Homens Brancos Não Sabem Enterrar tem um pouco disso, quem não viu de 92 talvez curta mais, mas ainda assim, como um filme isolado do anime, é muito, muito, muito fraco. Vale o 4º lugar na lista. Heart of Stone, ou Agente Stone, dirigido pelo Tom Harper. Esse filme poderia ter funcionado como um Missão Impossível genérico, com uma cinematografia pobre, um CGI ruim, os twists mais previsíveis que você viu no ano. Seria um desses filmes esquecíveis, porém passáveis, mas o que afunda tudo aqui é a ruindade da Gal Gadot, ou Gal Gadot. Eu amei odiar esse filme, porque eu falo o tanto que essa atriz é fraca desde a época da Mulher Maravilha. Ela meio que se safa naqueles filmes porque é algo que o Tarantino falou. As pessoas não vão assistir a esses filmes pelo ator ou pela atriz, e sim pelo super-herói, pelo boneco da vez. Então ela tem a mística da personagem, da heroína por trás, e o roteiro dá a ela poucos diálogos que exigem uma interpretação dramática forte. Mas ela é claramente muito fraca, e aqui ela está interpretando uma personagem humana e ela não consegue segurar uma cena, ela não consegue vender uma emoção. Ela lembra meio que a nova Megan Fox. Ela me lembra a Ronda Rousey tentando interpretar, por exemplo, e aí não dá. Vai no 3º lugar na lista.
O Exorcista, o Devoto, dirigido pelo David Gordon Green, ele já não tinha destruído a franquia Halloween, o cara que estragou o Halloween também não foi o único, vai. E esse é um dos que eu assisti pela curiosidade do Twitter, porque eu falei, galera, qual o pior filme que vocês viram no ano? Só vale um. E tanta gente falou desse filme que eu precisei ver se era tão ruim mesmo. O filme não tem a pior premissa do mundo, mas a única coisa minimamente positiva que dá pra dizer, o roteiro presume a burrice do espectador o tempo inteiro, ele não te deixa deduzir nada. É uma série de reciclagens de um conceito que já é derivado sem entender o que fez o filme de 73 ser tão impactante, ser tão especial. Eu não quero dar spoilers, mas tem um exorcismo coletivo que é uma explosão de vergonha alheia. O filme até cai no engraçado, mas é um involuntariamente engraçado que não te permite falar, esse filme ele é tão tosco que ele é engraçado. É mais um... Não, velho, não, você tá vendo? Não. Não é que nem aquele cara que é bobão e engraçado, você fala, vem cá, você é engraçado, você é gente boa, vem cá, não é aquele cara. Esse cara, ele é engraçado, mas ele é um babaca. A Ellen Bernstein tá no filme, você pensa, Ellen Bernstein, mas com zero consequências. E o filme tem os piores jump scares que eu vi no ano disparado. Vocês pensavam que ia ter jumpscare? Não, fala a verdade. Quem tirou foi... Até agora vocês estão traumatizados com jumpscare? Será? Será que o Eric vai... Será? Não, mas agora se eu soltasse um agora, não ia pegar muito, porque vocês já estão alerta, no legal do... Vale o segundo lugar na lista. Cocaine Bear, ou O Urso do Pó Branco, dirigido pela Elizabeth Banks. Tudo que eu queria era ver um urso cheiradão matando pessoas, talvez personagens engraçados, numa dinâmica de grupo legal, mas a diretora conseguiu prometer muito pouco e entregar ainda menos. O gore é mal utilizado aqui, não sei se foi uma limitação do estúdio ou do orçamento, era um elemento que poderia gerar muito humor e é decepcionante. Sabe aquele pai que fala, não estou bravo, só estou decepcionado? Total desperdício do elenco, tem atores e atrizes interessantes aqui que são capazes de coisas muito melhores, muito mais engraçadas, e ela não sabe o que fazer com ele, o roteiro não sabe o que fazer com eles. Erros básicos de composição e continuidade, planos que não fazem muito sentido. A Elizabeth Banks é uma diretora muito fraca, algumas tramas secundárias que o filme simplesmente não precisa, e o Ray Liotta no ato final, mais um exemplo de um ator que não queria estar lá. Nossa senhora, ele tá tão... O que eu tô fazendo aqui? Que mata o filme, que já não era bom. É uma pena esse ser o último filme dele. É por essas e outras que eu considero o pior filme de 2023. Muito bem, top 10 piores filmes de 2023, check. Que 2024 tenha bons filmes, harmonia, paz, uma maré menos tempestuosa e que seja lindo para todo mundo. Feliz Ano Novo. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.